Abra sua Bíblia, querido, por gentileza. Fiquemos de pé um pouquinho, por favor. Epístola do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5 até o versículo de número 7. Diz assim, todos encontraram? Podem dizer amém? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem pode dizer amém? Diga para o seu vizinho: não espere receber nada de Deus se você não crer nele. Não espere receber nada de Deus se você não crê nele. Preste atenção, não crer em Deus é uma afronta ao seu caráter, é uma afronta à sua fidelidade. E o interessante desse texto é que para Tiago, dúvida ou duvidar nesse texto não é apenas ausência de fé, é estar em dúvida sobre ser ou não ser. Eis a questão. Então a ordem é visão, foco, determinação, e é sobre isso que nós vamos falar. O poder da determinação. Diga comigo: eu sou dono de um milagre que ninguém pode tomar da minha mão. Aleluia. O que é determinação? Determinação não é empolgação, mas uma pessoa determinada é uma pessoa também empolgada. Determinação é a soma de um conjunto de sintomas, sentimentos, atitudes que te levam a um alvo. Determinação é a soma do propósito com a visão, o foco, a resiliência para chegar a uma meta. Não adianta eu ficar aqui toda terça-feira pregando e profetizando sobre a sua vida, se você não se tornar dono de algumas atitudes necessárias para que as coisas aconteçam na sua história. Nenhum milagre acontece sem que você dê um passo. A porta não se abre sem que você tenha disposição de passar por ela. Há muitas pessoas, eu conheço algumas, você conhece outras, que têm todas as chances de serem vencedoras na vida, mas elas não se posicionam. Jesus estava tão determinado a morrer na cruz, que o profeta, quando fala dele, diz que o seu rosto era como uma rocha.
e o seu queixo como uma pedra. No dia que Pedro disse: tem pena de ti mesmo e para com essa conversa de cruz, Jesus estava tão determinado que ele disse: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas que são dos céus, mas nas coisas que são da terra. Eu estava lendo hoje sobre algumas pessoas determinadas, e uma das que eu li é o maior campeão de golfe de todos os tempos, Tiger Woods. E quando lhe perguntaram o segredo do seu sucesso, ele disse: sorte. Mas a minha sorte só teve início quando eu comecei a treinar 10 horas por dia. Determinação. Quando perguntaram ao maior jogador de basquete do mundo, Michael Jordan, como ele conseguia pontuar a tamanha distância da cesta, ele disse: antes de vir para a quadra, eu treino escondido dos meus colegas de 6 a 8 horas por dia. O nome disso é determinação. Você quer passar no vestibular, mas não pega o livro? Revelação. Chega lá, Deus te revela a questão de física, de química, literatura, ou mistério. Se você não estudar, vira língua estranha, sem interpretação. Stephen Hawking é um dos maiores cientistas do mundo. Aos 21 anos, estudando física, Hawking é diagnosticado com uma doença rara. Ainda assim, deu continuidade aos seus estudos, às suas viagens e às suas conferências. Em 1985, em Genebra, Hawking é acometido de uma pneumonia severa e entra em estado de coma. Os médicos decidiram desligar os aparelhos porque ele não teria como sobreviver, e a esposa dele não aceitou a decisão dos médicos e reivindicou a retirada dele da Suíça para a Inglaterra, sua nação de origem. Na tentativa de uma traqueotomia, o enfermeiro cometeu um erro, forçou demais o aparelho e acabou com as cordas vocais de Hawking e, consequentemente, com a sua voz definitivamente. Mas o mundo ganhou uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo, quiçá de todos os tempos. A enfermidade não parou. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: o trauma não vai parar você. Roosevelt, estudante cujo sonho era se tornar presidente dos Estados Unidos da América, é acometido de uma enfermidade e vai para a cadeira de rodas. E os seus colegas diziam para ele: seu sonho de presidente dos Estados Unidos acabou. Ele é o único da história eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos. E é por causa dele que se estabeleceu a lei americana de que um presidente, um executivo americano, não pode mais se candidatar a nenhum cargo eletivo depois de 2 mandatos. Não deixe as pessoas determinarem até onde você pode ir no seu projeto de vida. Deus é teu mestre.
E quando Ele construiu você, Ele foi quem determinou a potência do motor que colocou em você. Dá um toque no vizinho e diz para ele: em Deus não há limites. Você sabia que Beethoven era surdo? O maior compositor de todos os tempos aprendeu a tocar a cascudos e safanões, porque o seu pai bêbado chegava em casa, era músico da corte alemã, e o retirava da cama a tapas e o colocava para tocar. Com 11 anos ele já fazia concertos. Com 22, as multidões afluíam para vê-lo tocar. E ele recebe o pior diagnóstico que poderia receber na sua vida. Estava ficando surdo. E a história diz que quanto mais surdo ele ficava, melhores se tornavam as suas composições e as suas melodias. E quando Beethoven estava definitivamente, completamente surdo, ele saía da cidade, ia tocar nos bosques e dizia: quando estou entre as árvores, parece que ouço a voz de Deus. E segundo um dos seus biógrafos, a sua última frase, à hora da morte, foi: no céu eu vou voltar a ouvir. Quais são os seus problemas? O que lhe detém? Quais são os medos que estão lhe freando? Eu lembro agora de um camarada chamado Edmund Hillary. Ele é o primeiro homem a escalar o Everest, 1952, e ele falhou na primeira tentativa. E como ele falhou, o convidaram para uma palestra num hotel de luxo e mandaram fazer um painel com a foto do Everest atrás de Hillary para afrontá-lo. E conta-se que quando ele subiu na plataforma da palestra, ou para a palestra, ele olhou para o painel e a imagem do Everest e disse: Monte Everest, você é grande, mas já parou de crescer. Eu continuo crescendo e eu vou vencer você. No mesmo ano ele faz a segunda tentativa e escala o Everest e entra para a história porque estava determinado. Diz para o seu vizinho: você continua crescendo. Ninguém aqui aprendeu a caminhar sem cair. Quem é pai e mãe sabe que os nossos filhos, aprendendo a andar, caem. Eles desistem. Quem sabe andar de bicicleta provavelmente caiu para aprender. O segredo não está em nunca cair. O segredo está em nunca permanecer caído. Quem tem medo da falência não tem chance de se tornar bem-sucedido, porque não tem coragem de iniciar um empreendimento. Quem tem medo de cair não aprende a andar, não dá o primeiro passo. Lamentavelmente, muitas pessoas pensam que a fé é uma varinha de condão, que você diz abacadabra, e as coisas acontecem. É incrível que a palavra fé, à luz do texto bíblico,
dá a ideia de um instrumento ativo, não a fé na inércia. A fé automaticamente provoca atitudes. Abraham Lincoln, só para pontuar, faliu nos negócios aos 31 anos. Foi derrotado nas eleições legislativas aos 32. Faliu outra vez aos 34. Superou a morte da sua amada aos 35. Teve um colapso nervoso aos 36. Perdeu mais 3 eleições no mesmo ano, quando tinha 38. Perdeu nas eleições do Congresso aos 43, aos 46 e aos 48 anos. Perdeu a disputa para o Senado aos 55 anos. Perdeu a disputa para a presidência dos Estados Unidos da América aos 56 anos. Perdeu de novo a disputa para o Senado aos 58. E aos 60 se elegeu presidente dos Estados Unidos da América. Você não aceita perder nenhuma vez? Caiu? Levanta. Nós lemos Tiago. Tiago começa falando de sabedoria e de perseverança. E Tiago diz que quem quiser sabedoria, peça a Deus. E peça com fé. E eu repito, fé é um princípio ativo. Fé não é luva, fé não é touca, fé é espada, fé é escudo, fé é ação. De todos os milagres que o irmão ler na Bíblia, todos foram operados por Deus, mas nenhum sem a participação do homem. Diga para o seu vizinho: não há milagres sem o seu envolvimento. De repente Tiago diz assim: aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levado de uma parte para outra parte pelo vento. Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa. O caráter de Deus é muito fino, é muito sensível, é muito sério. E eu repito o que eu disse há pouco na hora da leitura: desconfiar de Deus é uma afronta ao seu caráter e à sua natureza. A dúvida é capaz de frear qualquer pessoa e estancar qualquer projeto. Na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 16. Paulo está falando de Abraão. E Paulo revela como Deus se agrada na nossa fé. Paulo diz assim, versículo 16 até o versículo 22: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. Não somente a que é da lei. Esse versículo, essa frase me encantou e resolveu algumas questões teológicas em minha mente. Olha só,
Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Dá uma pausa. O que Paulo está dizendo aqui é que as promessas de Deus para nós são liberadas pela fé. E Paulo está dizendo que as promessas que Deus fez a Abraão não pertencem apenas àqueles que estavam debaixo da lei, mas também àqueles que estão debaixo da graça, pela fé. Significa dizer, tem algumas pessoas que dizem assim, essa promessa não é para nós, é para o Antigo Testamento, é só para a descendência de Abraão. Paulo está dizendo aqui que as promessas que o Senhor fez a Abraão não pertencem apenas àqueles que estavam debaixo da lei, mas também ao que é da fé de Abraão, o qual é Pai de todos nós. Pega assim a sua Bíblia, por favor. Pega ela assim com gosto e diz assim: tudo que está escrito aqui é promessa de Deus que vale para a minha vida pela fé. Pela fé. Aí no versículo 17, Paulo diz assim, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, olha que coisa linda, e chama as coisas que não existem, aleluia, como se elas já existissem. Oh, glória a Deus. Aí o versículo 18 diz assim, Paulo diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de nações e muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé. Toca no vizinho e fala com ele: não enfraqueça na fé. Oh, não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, porque já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo. Estando o quê? É mais do que estar certo, é estar certíssimo. Estando certíssimo de que o que Deus havia prometido também era poderoso para fazer. Você não entendeu? Você não entendeu? Abraão estava certo, não, certíssimo, de quê? O que Deus havia prometido, ele também era poderoso para cumprir. Eu vou traduzir para você, que é para você dar glória a Deus. Vou traduzir. Deus não lhe prometeu o que ele não pode fazer, porque para Deus não há nada impossível. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é poderoso para realizar.
E aí, pelo que isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Quando Abraão creu, Deus deu crédito a Abraão. Quando Abraão creu, Deus fez um depósito na conta de Abraão. Diga comigo: Senhor, eu sei que a minha fé em Ti te agrada. Então, a ausência de fé compromete a sua determinação. Tiago chega a dizer no versículo 6 que a fé, ou aliás, a falta de fé, compromete o resultado das nossas orações. E o interessante é que na linguagem de de Tiago, a fé não é intelectual, ela não se define intelectualmente. E nem é emocional. Você enterra seu coração de dúvida, diz: vou pensar positivo. Não, isso não é fé. Isso é tentativa de alguma coisa. A fé te leva a descansar até quando o mundo está desabando. A fé te faz cantar quando o teu coração quer chorar. A fé vê saúde na doença. A fé vê vida na morte. Em nome de Jesus, creia. Creia. Agora, vamos observar que Tiago está dizendo que o grande problema da nossa jornada é duvidar. A dúvida compromete a sua determinação, ela lhe amedronta. É interessante que qual era a profissão de Pedro antes de seguir a Cristo? Não ouvi? Pescador. E depois que Pedro seguiu a Cristo, Pedro era o quê? Pescador também. Jesus morreu, Pedro disse: o mundo desabou, a gente caiu numa furada, pega a rede e vamos pescar de novo. Significa que, o que você acha? Pedro sabia nadar? Sim ou não? Sim ou não? O cara é pescador, irmão, não tem salva-vidas, não tem colete salva-vidas. Naquela época não tinha. Mas quando Pedro vai caminhando sobre as águas em direção a Jesus, ele afoga. Como é que um pescador que sabe nadar afoga? Porque a dúvida te faz afundar até em terreno que você já conhece. Ela mata você. Eu quero falar um pouco sobre o poder que você tem quando você supera a ausência de fé. Quando você soma propósito, visão, foco, resiliência, e ao somar você diz: estou determinado, vou chegar lá. E ninguém desvia a tua meta. Jesus não ficava se entretendo com nada, quiseram torná-lo até rei, mas ele estava determinado a ser réu, para salvar a mim e a você. E ninguém mudou o seu foco. Eu tenho dito sempre, sou parte de uma geração que sonhava. Não tínhamos nada.
Vó, estou com fome. Como licuri com farinha, meu filho. Para a escola, conga furada. Calça de tergal azul no meio da canela. Cabelo penteado, partido do lado com óleo de licuri. Se você rir, eu lhe dou uma carreira. Café preto adoçado com rapadura. Mas eu sonhava. Eu sabia para onde queria ir. Quem não sabe para onde vai anda em círculos, não sai do lugar. O que falta para esta geração é determinação. O cesto vai encher? Vai. Mas os pedaços estão espalhados no meio da multidão. Você tem que sair catando os pedaços e colocando no cesto. Não foi Jesus que encheu o cesto. Jesus multiplicou o pão. Quem encheu o cesto foram os apóstolos. Diz para o teu vizinho: Jesus libera o milagre. Quem enche o cesto é você. Agora observe que muita gente não alcança as suas metas porque não tem determinação para elas e vive de blefe. Gente que blefa o tempo inteiro. Você já percebeu que a gente vive numa geração, aliás, já falei isso quando eu preguei sobre tire sua vida da vitrine, a gente vive na geração Polaroid. O que importa é a imagem. Então a gente vive vendendo imagem. O cara finge que trabalha, mas quer salário. Finge que estuda, mas quer nota boa. Finge que ora, mas é só blá blá blá. As pessoas vivem de propaganda acerca de si mesmas. Já percebeu que quem é não precisa dizer que é? Que quem tem não precisa dizer que tem? Você já percebeu que a prosperidade é simples e é discreta? Jesus narra em Mateus 21 uma parábola que ele chama de a parábola dos dois filhos, de um pai que tem dois filhos, chega para ambos e diz: ide para a lavoura trabalhar, e um disse: vou, e não foi. E o outro disse: não posso ir, e foi. Aí Jesus pergunta: qual destes obedeceu ao pai? Na verdade, Jesus está fazendo um paralelo e um confronto entre a postura dos judeus e a postura dos gentios. Os judeus estavam lá com a lei na mão e não foram. Os gentios que não tinham conhecimento do Deus revelado abraçaram a Cristo. Aí vem João e diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todo quanto receber deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Até quando você vai ficar estagnado porque não tem disposição de sair do lugar? Porque não consegue levantar daquela bendita cama. Eu era jovenzinho, não vou dizer onde, senão fica complicado para administrar. Meus pais vão lembrar. Tínhamos um jovem na igreja que todo dia ele dizia: estou numa luta. Nós fomos descobrir que a luta
era para sair da cama. E de vez em quando ele dizia, e é uma provação. Aí nós descobrimos que a provação era o tamanho do prato de comida. Derrubar aquele negócio era uma luta. Não, é sério, era literal, é literal. Ele colocava comida de tal forma que ele apilava assim para não cair. Gente assim não sai do lugar. Falta alvo, falta disposição. Sua empresa vai dar certo quando você parar de blefar. Vai estreitar mais um pouquinho. Sua empresa vai dar certo quando você parar de enganar o seu funcionário. Quando você começar a cumprir o que prometeu. Você vai dar certo no trabalho quando você parar de enganar o seu patrão. Seus negócios vão prosperar quando você colocar em prática os princípios e valores da palavra de Deus. É inveja, pastor. Pode não ser inveja que está te freando. Pode ser falta de determinação. Não, minha família tem inveja de mim. É normal. Não chega a ser nenhum problema, olha para cá. Não chega a ser nenhuma novidade você ter um irmão que tem inveja de você, um primo que não gosta de você, uma cunhada que é mistério, uma sogra que só com oração. Mas o que está acontecendo é que a sua falta de determinação é tão grande que qualquer palavra negativa lhe joga para baixo. Diga comigo, hoje eu vou sair daqui blindado. Nenhuma palavra de maldição vai penetrar a minha alma. Sai desse marasmo, sai dessa letargia, sai dessa preguiça. O camarada chegou na minha casa, eu acho que já compartilhei isso com vocês há uns anos atrás, tem bastante tempo. E disse assim: o pastor Josué, faltou gás lá em casa. Estou sem dinheiro para comprar e estou desempregado. E ele disse assim: graças a Deus que o almoço estava pronto. Eu falei: é milagre. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa o gás nunca esperou o almoço ficar pronto para acabar. Mas é bem no meio. E naquela hora que você não está afim de sair, e o pessoal que faz a entrega não está passando com aquela musiquinha enjoada, que aquela musiquinha que te acorda às 7 horas da manhã e você murmura, nessas horas seria um toque angelical. E eu falei com ele: vamos fazer o seguinte, está aqui o dinheiro do gás, traz o teu currículo para mim. Na igreja tem alguns irmãos que de repente podem nos ajudar a conseguir um emprego para você. Ai, ai. Ele engrossou a voz e disse assim: se o senhor quiser arrumar um emprego para minha esposa, o senhor arruma. Quanto a mim, eu vou ficar na prova, esperando o tempo de Deus. Ô moça, as moças, levantem as mãos. Levanta a mão com força, levanta assim, as moças. Ô filha,
Antes de tu se arranjar com um caba, só porque é bonitinho, tem os olhos verde, azul, não sei o que, PPP, BBB, caixa de fósforo, descobre se esse cara sai da cama. Ô pastor, ora por mim, pastor, que ele não trabalha. Vou orar por ele, para Jesus ressuscitar. Vamos lá. Quando você é determinado, ou quando você está determinado, a sua busca pelo alvo é incessante. Você estabeleceu a meta. Tem casos até que o camarada escreve uma plaquinha com o projeto, com o sonho na frente da cama, para quando ele acordar ser a primeira coisa que ele viu. Aos Filipenses capítulo 3, versículo 12 a seguir, Paulo diz assim: não que eu seja perfeito, ou que já haja alcançado, mas procuro alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Aí ele diz em seguida: e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. É incrível como tem pessoas que por qualquer palavra negativa desistem, por qualquer chacota, ironia, desistem. Jacó olha para o seu sogro Labão e diz assim: quando trabalharei pela minha casa? Em outras palavras, se eu não trabalhar, eu não saio do lugar. Deixa eu trazer um versículo profético para a vida de poucas pessoas, mas que vai fazer uma mudança extraordinária na sua vida hoje. Paulo diz assim: quem não quiser trabalhar, também não coma. Se Paulo fosse sertanejo, como nós somos, Paulo ia dizer assim: quem não quiser trabalhar, morra de fome. Floresça, haja, se movimente. Todo milagre tem um processo, toda conquista tem um preço, todo sucesso tem uma guerra. E não adianta ficar chantageando Deus, não, que Deus não é menino. Se o Senhor não abrir a porta, eu não vou mais para a tua igreja. Olha, se o Senhor não fizer do jeito que eu te disse, eu te prometo que eu rasgo a minha Bíblia. Deus não é menino, para com isso. Se determine. Licença, eleições chegando. É esse ano, né? É, eleições chegando. Tem gente que pensa que Deus é candidato. Eu voto se você me der 100 tijolos para eu construir minha cisterna. Eu voto se você me der o dinheiro de pagar a conta de luz. Senhor, eu te louvo se o Senhor abrir a porta para eu fazer a feira. Eu canto se o Senhor abrir a porta para. Eu quero em Deus que o Senhor guarde a minha alma e a história desta igreja, para que jamais negociemos nossa posição no reino pela posição na terra. Prossiga para o alvo. Deus não precisa que eu prometa algo a Ele para que Ele faça algo por mim. Ei,
Quem depende das promessas é você, não Deus. Ele não precisa de promessas. Então a determinação vai te fazer avançar numa constância. E você vai alcançar. Ninguém me ouviu. Você vai alcançar. Em terceiro lugar, a determinação vai te dar uma obstinação serena. Não há determinação sem a decisão inegociável de chegar onde se pretende. É preciso haver um pouco de obstinação nas coisas. Eu conheço gente que não termina nada que começa. Nada. Eu conheço gente que já fez 5 faculdades e não terminou nenhuma. Pedagogia. Com 6 meses, primeiro semestre, não é minha área. Engenharia. 2 semestres, não é para mim. Odeio cálculos. Direito. 1 semestre, tem que ler demais. Medicina, não consigo lidar com sangue. E não sai do lugar, não termina nada. Gente que começa a construir a casa e não termina. Gente que fica num trabalho de 6 em 6 meses muda. Não fica numa igreja. Não vou com a cara de fulano, não gosto da cara do obreiro, não gosto da cara do pastor. Não se firma em nada. Meu avô dizia que pedra que muito rola não dá limbo. Árvore para dar fruto tem que ter raiz, e raiz requer tempo. Floresça onde Deus lhe plantou. Produza onde Deus lhe estabeleceu. Faça dar certo o que Deus colocou na sua mão. Eu lembro agora de Axa, filha de Caleb. Quando Axa vai casar com Otniel, Caleb tinha que dar um dote, e Caleb dá para Axa terra seca. Ela poderia ter dito: terra seca eu não quero, não quero. Não quero. Terra árida não me serve. Mas ela recebe a terra seca. E quando ela se casa e vai caminhando para a casa do seu marido, lá vem o seu pai, e ela desce do jumento e diz assim: terra seca me destes, dá-me também água. E a Bíblia diz que Caleb lhe deu as terras onde estavam as fontes superiores e as fontes inferiores. Tem gente que não prospera porque ignora o pequeno, porque rejeita o pouco, porque subestima a terra árida. Você precisa entender que na terra árida pode haver petróleo, que no rochedo podem haver joias. Você precisa entender que na pedra pode haver escultura, que na dificuldade há aprendizado, que na provação há aperfeiçoamento, que na doença há crescimento da fé, que na luta há vitória. É a provação que chancela você. Ei, são os fracassos que te fazem crescer.
nós crescemos mais no fracasso do que na vitória. Na vitória nós costumamos nos empolgar. Nas vitórias a gente faz churrasco. Nas vitórias a gente tira foto e posta nas redes sociais. Na derrota a gente se recolhe para refletir. E é na reflexão que existe aprendizado, porque a reflexão é pedagógica. Então você precisa entender que esse troço que deu errado na sua vida pode não ter sido o diabo, pode ter sido Deus querendo te ensinar algo para um propósito maior. Thomas Edison, inventor da lâmpada, entre outras invenções, é acordado uma certa madrugada pelo seu vizinho dizendo que o seu laboratório estava pegando fogo. Quando Thomas Edison chega na frente do laboratório e vê a cena, a esposa olha para ele preocupada e pergunta: e agora, o que você vai fazer? Ele responde: recomeçar. Acabaram de se queimar metade dos meus desacertos. Você tem que entender isso, que se deu errado, é aula. Cresça. Vou cometer suicídio. Para quê? Para agradar o diabo, arrebentar a sua vida, deixar filho sem pai, sem mãe, deixar pai chorando porque você pensou que no mundo só existe você, então eu vou me acabar. Encontrei um empresário uma certa feita em Alagoinhas, bem sucedido. Quando eu cheguei na empresa dele, ele me jogou um pacote de cheques sem fundos na mesa e disse: estou falido. Se eu vender a casa, a fazenda, a chácara, o apartamento na capital, o carro, eu não pago minhas dívidas. Eu pensei em cometer suicídio, estou no fim. E eu falei com ele: quer um conselho? Isso é claro que eu quero, lhe chamei aqui para isso. Sai da falência, paga as dívidas, faz uma poupança boa, um seguro de vida que paga bem, e morre depois. Porque se você morrer agora, você deixa as dívidas e a viúva para pagar. Segura as pontas aí e vence. Tempo depois, 2 anos talvez, 3 anos talvez, eu chego lá, dívida paga, empresa recomeçando bem, American Express, sem limite na carteira. Tu sabe o que significa isso? Cartão de crédito sem limite estabelecido. Tu sabe o que significa isso, vaso? Significa que a conta do cara respalda. Alegre, contando testemunho, mostrando o carro novo e o carro que deu para a mulher. E eu falei assim: deixa eu lhe chamar aqui à frente, que eu preciso lhe lembrar de um negócio. Eles falam: se chegou a hora de morrer. Como assim? Você não queria morrer 3 anos atrás? Agora está na hora. Não, mas agora eu estou bem. Mas agora é que você pode morrer, que a viúva está rica. Dá uma olhada no seu vizinho e diz para ele: Deus não lhe chamou para a destruição, mas para a conquista. Vou terminar. Uma pessoa determinada pensa e executa. Presta atenção. Todos os grandes feitos começam na mente. Comece a trabalhar a sua mentalidade.
Não há uma grande realização sem uma grande atitude mental. Você precisa exercitar a sua mente. É por isso que Paulo manda praticar o culto racional. E depois diz assim: e não vos adequeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu perguntei aqui outro dia, não vou perguntar de novo. Quando você chega em casa hoje à noite, você rumina, relembra a pregação que ouviu? Você prega para você de novo? Você fica pegando os pedaços que você lembra e aplicando para você? Porque deixa eu te dizer uma coisa que pouca gente sabe, e agora eu estou contando para o mundo. Antes de pregar para você qualquer mensagem, eu prego para mim. Eu passei o dia hoje, com a Bíblia na mão, bisbilhotando livros, e de vez em quando eu parava e pregava para mim. Eu preciso que isso se faça profético na minha vida. Porque olha cá, companheiro, se não funcionar na sua, porque você não creu, o problema é seu. Na minha precisa funcionar, porque eu creio. Agora a Bíblia diz assim: quem crê, se creres, verás a glória de Deus. Faça uma faxina nos seus pensamentos. Se livre de toda mensagem de destruição, de maldição, e que te joga para baixo. Se afasta de gente medíocre. Por mais carinho que você tenha pelo medíocre, olha para ele e diz assim: muda ou perde o amigo. Vai ler Provérbios. Provérbios é o livro da intolerância de Salomão com o tolo. Ele passa o livro inteiro batendo no insensato, no tolo, no ignorante, desculpa o termo, é nordestino, no burro, teimoso, no obstinado sem causa, na mente pequena. Você já percebeu que Jesus às vezes vai fazer milagre e manda certas pessoas saírem e ir embora? Vai embora, sai todo mundo. Porque mentes medíocres não estão prontas para grandes milagres. Elas vão suspeitar do milagre até depois que ele acontece. Jesus mandou carpideiras irem embora na casa de Jairo, porque carpideiras precisam da miséria de alguém para fazer a feira. E eu já disse aqui, vou repetir: não mantenha perto de você quem precisa da sua miséria para comer. Se livra disso. Mentes medíocres se ocupam de falar da vida dos outros. Mentes medíocres se ocupam de usar as redes sociais para atacar alguém direta ou indiretamente. Mentes medíocres sentem inveja quando alguém compra uma sandália nova. É muita pequenez. Não serve para andar com você. Olha para cá. Eu estou pregando para príncipes e princesas de Deus. Eu estou pregando para nobres do reino de Deus. Se livre daqueles que estão com a mentalidade da mendicância espiritual, com a mentalidade da mendicância da inveja. Se livre de quem lhe joga para baixo. Eu estou declarando, e presta atenção, eu oro, jejuo e busco a palavra de Deus para a sua vida. Precisa fazer efeito na sua vida.
Eu não vim aqui lhe motivar à toa, eu vim profetizar para você. Não sou palestrante motivacional, sou profeta de Deus por bondade de Deus para a sua vida exatamente agora. Com o microfone na mão, aqui em cima, eu estou agindo como profeta. Você é príncipe do reino de Deus. Saia da valeta. Você não é escravo de ninguém. Você não é cativo da mentalidade de ninguém. Reaja. Minha mãe me disse que eu sou ovelha negra. Sua mãe era profeta? Estava profetizando? Estava debaixo da autoridade profética? Aprende a seguir a direção espiritual e você vence. Esses dias eu disse para um irmão, ele falou: só faço o que o meu advogado mandar. Eu disse: quando você precisar de oração, tu vai no teu advogado para ele orar por você. Me devolve a carteira de membro da igreja e pega uma carteira de cliente do advogado, porque você é membro lá. Estou dizendo que você não deve ouvir a autoridade no assunto? Não. Estou lhe dizendo que quando Deus me colocar na sua vida como voz profética, Ele se responsabiliza pelo que sai da boca do seu servo e da sua serva. E Deus não brinca com seu futuro. Deus leva teu futuro mais a sério do que você mesmo. Diz para o teu vizinho aí: Deus leva a sério o teu futuro. E eu estou dizendo, debaixo do poder da palavra de Deus, eu disse aqui terça-feira passada: aquilo que Deus te fez sonhar, Ele mesmo te fará realizar. Agora faz um favor para você mesmo. Se livra dessas amizades ruins. Gente atribulada. Gente que te visita e quando sai a casa fica em depressão. Fecha a tua porta, irmão. Leva na tua casa quem leva a bênção. Gente que quando entra no teu carro você fica pensando que vai acontecer uma coisa ruim. Depois que foi embora você fica: estou me sentindo mal e não sei porquê. Ah, não sabe porquê? Eu vou repetir. Eu estou falando para príncipes e princesas de Deus. Príncipes e princesas não são escravos. O rei garante a sua vitória. E eu vou concluir dizendo o seguinte: pessoas determinadas descobrem a semente. Pessoas determinadas descobrem a semente. Que semente? Qual foi o talento que Deus lhe deu? Quais foram as habilidades que Deus lhe deu? Qual foi a ideia que Deus lhe deu? É uma semente. Comece. Comece. Deus me deu o sonho de ser construtor, pastor. Eu não tenho nem dinheiro nem terreno. Faz uma maquete de palito de picolé.
Coloca no seu quarto: Jesus, eu serei construtor. Você tem que lançar a semente. O problema é que as pessoas querem a colheita e não querem a semeadura. Querem o sucesso e não querem o risco. Não há floresta sem semente. Não há pomar sem semente. Não há arvoredo sem semente. Não há lavoura sem semente. A mente pequena olha para uma semente e vê o almoço. O determinado olha para a semente e vê a plantação. A mente medíocre come o pouco que tem. A mente determinada transforma o pouco em muito. Meu pai foi pastorear uma igreja numa cidade que devia ter na época 5.000 habitantes. Na igreja, 7 membros. Na nossa casa, 7 pessoas. A nossa casa era uma igreja. A casa pastoral não tinha reboco e haviam ratos que pareciam mais gatos dentro da casa. Escorpião e potó, mas tinha de safra, dava para fazer farofa. A igreja não tinha como manter a família do pastor. A mente medíocre volta. A mente determinada transforma a crise em oportunidade. Eu não sei como é que ele conseguiu um motor de máquina de soldar queimado. Desenrolou fio a fio. Montou de novo fio a fio. Já tinha feito isso antes? Não. Enrolou. Quando ligou na tomada, funcionou. Vamos abrir uma metalúrgica. Uma metalúrgica? A cidade é nova, está em construção. Todo mundo vai fazer grade. Com 6 meses, a metalúrgica, cuja máquina estava dentro de uma lata de tinta, estava montada. Tínhamos o equipamento de uma metalúrgica que se respeita. Com menos de 1 ano eu disse para ele: cuida da igreja e eu cuido do senhor, e assumi a metalúrgica. Mais 6 meses comprei uma fundição de gesso. Falei isso aqui um dia desse. Foi o lugar que nós mais prosperamos. Porque se você olhar para a tua tribulação com mediocridade, você vai cometer suicídio. Mas se você olhar para a tua tribulação com a mente cristã, você vai ver a oportunidade de um grande milagre. O que eu estou dizendo a você? Que essa luta é uma oportunidade. Que essa dificuldade é uma porta que Deus lhe abriu e você não viu ainda. Mas você precisa descobrir a semente. Deus, qual é a semente que o Senhor colocou na minha mão? Deus, eu estou no aperto, estou no sufoco. Qual é a semente que o Senhor colocou em minha mão para transformar num arvoredo? E Paulo diz assim: isso vale para todas as áreas da sua vida. Aquele que semeia muito, muito colhe. E o que semeia pouco, pouco colhe. Você quer colher fruto? Diz para o teu vizinho: abra mão da semente. Fica de pé, por favor, quem puder. Abra mão da semente. Lance. Eu sentei com um camarada um dia desse, que já faliu, e apresentei para ele em gráfico todas as possibilidades de se recompor, se reorganizar
e voltar para a pista. E ele disse: eu tenho medo. Em última instância, eu disse para ele: vou te dar uma ideia. Quem tem carro precisa lavar. Abre um posto de lavagem. Fui procurar o local. Tem gente que pensa que ser pastor é vir para o púlpito e só dirigir culto. Eu fui procurar o local. Achei. Sentei com o dono e negociei. E trouxe o aluguel do terreno de 7.000 para 1,5. E falei com ele: é por aqui que você caminha. Tenho medo. Eu vou embora. Fazer o quê? Tem um parente meu que tem um posto. Você vai te dar? Não. Vai fazer o quê? Você é funcionário dele. Eu estou te dando a ideia do posto. Posto por posto. Pega a oportunidade que Deus está te dando. Foi embora. Trabalhar para outro, como lavador, num posto. Alguma humilhação? Não. O que eu estou dizendo é: se Deus está te entregando uma semente, não tenha medo de lançá-la. Se Deus colocou para você uma ideia, construa. Para de pedir opinião a gente que vai querer te destruir. Pede opinião a quem pode somar e te ensinar como fazer. Gente que te orienta. E usa a semente. Nem sempre a semente é o dinheiro no bolso. Tem gente me ouvindo agora aqui ou em casa dizendo: pastor, eu não tenho um conto de réis. E o senhor está falando em semente? Aquele que dá semente ao que semeia. 1 Coríntios 9:20, ou 2, também aumentará e frutificará a vossa sementeira. Quem te deu a ideia vai patrocinar a ideia. Você não me ouviu? O Deus que te deu a ideia vai patrocinar a ideia. O Deus que te disse para onde ir vai te ensinar a chegar. O Deus que te abriu a porta garante a entrada. É isso que você tem que entender. E presta atenção numa coisa, eu encerro e oro contigo. Tem milagres que não acontecem porque você está de joelhos. Existe o tempo de orar e o tempo de fazer. Ore e faça. Ore e faça. Tem casos que você já orou, já sabe o que fazer e Deus não deu o sinal. Aguarde, porque Ele vai criar a oportunidade para você. E tem coisas que Deus já liberou a seu respeito. Deus já determinou, não vai voltar atrás, vai acontecer. E por que Deus não fez ainda, pastor? Porque tem coisas que Deus quer fazer na sua vida que Ele vai fazer em segredo. Olha para cá, tem coisas que Deus faz em segredo. Diga para o seu vizinho isso: tem coisas que Deus faz em segredo. Mas olha para mim, mas tem coisas que Deus quer plateia. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que Ele está esperando algumas pessoas chegarem. Ele está fechando a porta do outro lado do mundo para o cara ter que voltar. Para quê? Porque Ele vai ser plateia. Para quê, pastor? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
Tem gente que precisa ver Deus te responder.